Cozinhar um Lobo é a peça de junho do projeto TPE, Teatro, Pesquisa e Extensão. A peça é apresentada na Sala Corpo Santo, no campus central da URGS. Alguns momentos do espetáculo e as entrevistas com seus participantes você confere aqui no programa Efêmera Arte. A pesquisa da peça começou a partir desse lugar da cozinha, como um lugar onde os ingredientes são preparados, um lugar onde tem calor, tem movimentação, onde as pessoas se reúnem, onde a gente senta para tomar vinho com os amigos e falar das coisas e falar sobre o mundo, como o mundo está. E aí a pesquisa começou por esse lugar, de fazer algo que girasse em torno do preparo de uma sopa e também tentando trazer esse lugar da cozinha para uma esfera do público, porque sempre que a gente pensa na cozinha, a gente pensa na cozinha privada e, enfim, numa narrativa patriarcal, assim, um lugar servil, um lugar da mulher. Então a ideia era trazer essa cozinha para o palco e torná-la pública, assim, né? É um elenco 100% feminino, então a gente pensava muito a cozinha como um lugar de mulher, né? Que se fala muito, e a gente pensou em como subverter esse lugar, em como esse lugar é importante, é um lugar de processar alimentos, e ao mesmo tempo processar ideias, processar relações, e também é um lugar que sempre fica escondido, assim como também é o lugar das mulheres. Então, como trazer essa cozinha, essa mesa, esse lugar caracteristicamente nosso, para uma esfera pública e também para uma esfera política. Então, a peça traz muito isso, assim, as relações ao redor dessa mesa e o quão rico isso é, o quão político e o quão potente pode ser abrir esse espaço e não deixar ele escondido, nos bastidores, e sim trazer ele para um protagonismo, né? Assim como trazer as mulheres para um lugar de protagonismo também. Eu vou ficar com a segurança. Já definimos que vamos revezar. Mas eu não sei cozinhar. Encaminhamento. E o nome do local? Não é a pauta. Posso incluir? Sim, depois das 4 já definidas. Eu estou com a batata da palavra. Posso falar? A pesquisa daí se direcionou de cada ato a partir de uma ideia de estereótipos, de caricaturas desse momento de crise sociopolítica. Então, o primeiro ato, que é a carne fraca, é a figura do presidente, né, a minha. E foi muito interessante porque a gente começou esse processo antes das eleições. Então, o presidente mudou no meio do caminho. Então, inicio a peça com um personagem que é o Ratos, né? Que foi inspirado na figura do rato, desse animal, desse corpo que seria um homem com um corpo de rato. Porque nessa cena a gente explorou bem o estereótipo de animais, assim. Então, cada atriz possui um animal e possui um representante dentro dessa situação política que se estabelece nessa cena, né? Meu animal primeiro era uma cobra, depois se transformou num urubu. Então a gente trouxe o corpo a partir do animal, aí a gente criou essa língua a partir do texto, das falas, mas era isso, assim, como trabalhar essa rigidez física e ao mesmo tempo esse texto diferente, incompreensível, porque é um pouco isso, né? Quando homens se reúnem nesses lugares de poder e políticos, eles falam línguas que a gente não entende, exatamente para a gente não entender e decidir as coisas de como é bom para eles, a seu bel prazer. No tengo tu modelo, pero
Se firmare la gran farcella reglientare de paintball, são monstros de pocantinhos jaguaras de Sul! O ato 2, acho que também fica bem claro, a gente vai trabalhar o estereótipo da esquerda. A cena se propõe a pensar esse estereótipo que nós herdamos de uma experiência soviética e pensar alguns nossos vícios e nossas nostalgias que a gente tem. Então é uma cena bem autocrítica, assim, nesse sentido. De pensar também os nossos autoritarismos, essa figura de um líder, de uma verdade única, essa rigidez que a gente tem que pensar na nossa esquerda brasileira. Sugestão? Casa. Casa. Casa, família, propriedade privada. Questão de ordem. A pauta não é essa. Precisamos definir as tarefas. E o terceiro é essa mulher, a Sara, que está grávida e tem uma relação complicada com a família. E isso vem muito de histórias pessoais, assim, essa coisa da religião, da relação familiar e do conflito feminino mesmo, né? De ter um filho ou não ter um filho e do que representa essa decisão que nem cabe a nós, às vezes, né? Nem nos permitem ter essa decisão, assim. Me desculpe, Sara, se eu fui insensível com você. Se você quiser ter essa criança, eu vou dar todo o apoio que precisar. Tem uma coisa de marcação do tempo através da trilha que nos dá possibilidades de deslocamento, possibilidade de interação com os objetos e de vida interna também, assim, cria atmosferas, porque como a gente pula tipo de uma estética de cena para outra muito rapidamente, a trilha sonora contribui muito para se estabelecer um outro lugar, assim. Então é uma conversa muito das atrizes com a trilha, a diretora com a trilha também. You can't get cherry soda, 'cause they've got to fill that quota. And the way things are, I bet they never will. They've got a zillion tons of coffee in Brazil. A gente experimentando o que casa mais, o que fecha. Por exemplo, na cena que eu faço, a cena das cebolas, que tem aquela música de guitarra do Brasil, assim. Aquilo contribui muito para mim, porque eu venho da cena dos homens, que é toda aquela característica do rato, do homem de poder. Tem essa transição, que daí é mais como se fosse uma receita, assim, um programa de TV de culinária. E em seguida eu entro para esse front, né, para essa mulher que é uma militante. Vamos picar as cebolas. Divisora de opiniões, com gosto muito ácido, porém versátil, está presente na mesa dos brasileiros. Quando eu imaginei o espetáculo, naturalmente, assim, vieram só mulheres em cena, assim, acabou sendo assim. Mas eu escolhi não ter uma temática necessariamente falar sobre o feminismo em cena. A ideia para mim era que mulheres protagonizassem uma discussão política. Por ser esse estágio da Naomi, assim, eu acho que ela já tinha essa ideia de querer trabalhar com mulheres, né, só com mulheres. Que eu acho que já essa atitude de tu querer elencar só atrizes, né, trabalhando com uma diretora, já é um lugar muito forte que se estabelece, né? Que a mulher tem um lugar sim no teatro, que tem um lugar sim na direção, tem um lugar na atuação e conseguimos construir a partir de nós, assim. Não sei se a gente acaba ficando numa bolha aqui dentro da faculdade, assim, mas é muito raro tu ver um processo, na verdade, cada vez menos raro tu ver processos só de mulheres. Isso é uma coisa que está crescendo bastante, ainda bem, assim. Mas é uma maneira da gente endereçar as nossas próprias demandas, né? E esse ato simbólico de estar no palco só com mulheres e fazer toda... enfim, a gente tem a nossa técnica ali, né? Que tem dois meninos, mas que são dois meninos muito próximos de nós também. A política é ainda muito representada por figuras masculinas, agora que esse cenário está se transformando um pouquinho. Então, esse era o foco, não tanto falar sobre a condição da mulher e do feminismo em si, mas, sim, ocupar o espaço da discussão política. Esse espaço é ocupado por mulheres. A ideia
sempre foi fazer uma cozinha, sempre foi que a gente tivesse comida em cena, né? Porque foi isso, assim, o que acontece numa cozinha? O que envolve uma cozinha que não a comida, que não o trabalho? Isso também, mas assim, né? Quais são as consequências dessa cozinha? E aí essa ideia de fazer a sopa ao longo da peça foi a maneira que a gente encontrou de colocar a comida, né? Que é o motivo pelo qual tu vai para a cozinha, que é a ideia, né, que tem esse significado também, né? De alimentação, de nutrição, de comer alguma coisa, de se apropriar de alguma coisa. Então eu acho que o público, de certa forma, come um pouco do espetáculo, assim. Como são 3 atos, 3 linguagens, 3 histórias, tem um monte de coisa, né? Então, pra gente, enquanto atrizes, assim, é uma questão muito de marca e de concentração, de se relacionar com as coisas e de realmente conseguir em pouco tempo criar esses universos, né? Teve uma figurinista que pensou, uma cenógrafa que pensou, e o nosso desafio foi realmente se relacionar com isso de uma forma orgânica, assim, pra cena, né? A gente tem essa organização que é toda aberta, né? Tudo exposto. E eu acho que esses figurinos, eu não sei, eu acho que eles têm eles, assim, em relação à plasticidade, assim, é legal, eles são muito bonitos ali pendurados. Também já adianta essa ideia de que a gente vai trocar de personagem, né? A gente troca de roupa, troca de casca, né? E acho que é sobre isso também, né? Teatro é sobre isso. A roupa, o figurino é muito importante para os personagens, né? Principalmente na primeira cena, assim, que é a carne fraca, que são esses homens. Então, colocar aquele paletó, o chapéu, uma característica essencial faz toda a diferença e te dá um outro corpo também, assim, né? Acho que a função deles estarem pendurados aí, além de prática, né, para nós, é exatamente isso, assim, é que já esteja exposto ali quem é que vai aparecer, sabe? A iluminação, a gente pensou uma concepção assim, a luz da plateia permanece ligada, as luzes ao redor sempre estão ligadas, numa ideia de que sempre a cozinha está aqui. Então, todo esse lugar é uma cozinha, a sopa está sendo feita, então tudo sempre permanece. E aí o meio são ao redor da mesa são as cenas de ficção. Então, sai dessa cozinha, abandona um pouquinho a sopa, vamos brincar de representar. Daí, nesse meio, acontecem as cenas. Então, o jogo de luz é basicamente esse, né? Esse espaço da cozinha, ao redor, e o meio das ficções. Daí, cada cena tem as suas peculiaridades de luz para dar a ambientação de cada cena e linguagem. Eu acho que é um convite justamente para isso, para pensar sobre os nossos estereótipos. Por mais explícitos e estereotipados que sejam, eu acho que é muito interessante ver como somos caricatos em nossas famílias, na nossa política. Então eu acho que é um convite para rir disso. Acho que podem esperar uma peça, né, assim, agradável, mas ao mesmo tempo crítica e doce e ácida e gostosa e desconfortável ao mesmo tempo. Acho que é uma peça que, por mais que tenha essa relação da digestão da sopa, do comer, do fazer uma sopa, né, cozinhar em cena, tem um olhar muito forte para si enquanto humano, questionando o seu lugar, seu papel no mundo, como um espelho, assim, será que eu consigo me digerir? Será que eu consigo digerir as minhas ações? Que atitudes eu estou escolhendo, de identificação ou não com aquilo que está em cena. E aqui eu acho que cria-se esse lugar através de muita risada, sarcasmos e sopa. E pode esperar se divertir bastante também, é legal. É bom quando as pessoas dão risada e se divertem junto com a gente, porque a ideia é isso, a gente se divertir junto e compartilhar desse tempo agora, desse espaço que é o teatro, e estar juntos, dividir uma refeição e tentar um pouquinho se olhar e pensar juntos sobre coisas importantes que nos rodeiam e que pautam o momento que a gente está vivendo agora. Eu acho muito potente, assim, o rir na desgraça, assim. Não é ser conivente com tudo isso, mas, assim, é conseguir brindar e seguir adiante.
banho na sopa e deixa andar.